Pessoal, boa tarde. Estão ouvindo bem aí? Ok? Só brevemente aqui eu queria agradecer, em nome do Sincor Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a presença de vocês aqui na arena, tá? É novo para nós ainda essa modalidade de palestra, então se houver algum problema eu já peço antecipadamente aí desculpa, tá? Mas acredito aqui que vai ser uma bela palestra com o nosso amigo Vadir da Sancor, o qual eu quero aqui agradecer pela presença, tá? E quero que vocês aproveitem muito o conteúdo, porque aqui tem um professor, tá? Obrigado a todos pela presença e uma boa palestra. Sim, sou eu que agradeço muito vocês e gostaria, de nome do Pereira Wilsinho, parabenizar a todos os demais presidentes do Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul por esse maravilhoso evento e vocês, organizadores, que nos deem essa oportunidade de estar conversando com uma classe extremamente importante na cadeia da macroeconomia, não só brasileira, mundial. O seguro é alguma coisa realmente espantosa. E agradeço e parabenizo vocês, tá bom? Obrigado, Vadir. A palavra é toda sua. Obrigado, valeu. Boa tarde, gente, tudo bem? Primeiro, muito obrigado de estar aqui com a gente. Eu vou falar um tema que é falar sobre o seguro e a sociedade e um pouco sobre como é que as nossas vidas ficaram depois da pandemia de 2 anos. E os efeitos disso na sociedade e os efeitos disso na atividade de seguro. Como nós estamos com isso. Um pouco, eu gostaria de falar sobre a nossa Sancor. A Sancor é uma companhia argentina, tem 75 anos na Argentina e hoje é líder do mercado argentino com quase 12%. E a segunda colocada tem 8% de participação do mercado argentino. No Brasil, a nossa história é um pouco mais recente, 2013. Fizemos esse ano em abril 9 anos. E somos uma companhia com foco aqui na região sul do país. Temos 2 sócios, a Sancor Argentina e o Unicob aqui no Brasil. A Sancor tem 75% da Sancor Seguros Brasil e o Unicob, nosso sócio, uma cooperativa, tem 25%. O que é importante realçar é que tanto a Sancor quanto o Unicob vêm do sistema cooperativismo. A essência da Sancor na Argentina também é do cooperativismo. As empresas que compõem a Sancor na Argentina, nós temos o Grupo Sancor, que tem a Sancor Seguros, que é a companhia líder que eu falei há pouco com vocês. Temos a questão da Fundação Sancor. Lá na Argentina, o acidente de trabalho é privado, a Sancor é uma das líderes, quase 40% do mercado argentino está conosco. Na parte também de aposentadoria, de previdência, planos de saúde também temos. Temos um Banco Sol completamente digital, muito bem já estruturado na Argentina. A CITES é uma desenvolvedora de alta tecnologia científica. Se desenvolve muito material com relação à vida e à qualidade da vida humana. A City Impulses são pequenas startups que ela também faz investimento para desenvolvimentos de alta tecnologia aplicada para o dia a dia nosso. Tem também a parte de resseguro, que é a Ponto Sul e demais grupos. A Sancor está tanto no Brasil, Paraguai e está no Uruguai também. A grandeza dos nossos sócios é extremamente importante na garantia das nossas operações. A Sancor tem 9.300.000 segurados na Argentina, nós temos 3.300 funcionários, 9.250 produtores assessores. Isso são os nossos corretores, os nossos canais de distribuição. E temos 760 escritórios que são não só da própria Sancor, mas principalmente os agentes que nos representam em determinadas regiões na Argentina. 6 milhões de faturamento, 6 bilhões de faturamento, que dá mais ou menos a 7ª companhia do mercado brasileiro. 2.800.000 apólices, 5 bilhões e 600 de ativos como garantia capital
e 2 bilhões e 200 milhões que nós temos de capital livre para serem investidos em qualquer parte ou negócio. Sancor Brasil, pessoas, é um dos ramos que nós operamos bastante, patrimonial mais residencial e pequenas e médias empresas, automóvel temos uma linha e o rural, que é uma das especialidades também da Sancor na Argentina, estamos muito fortes no Brasil. Na Argentina tem um volume bastante significativo, com modalidades um pouco diferentes com relação a esse aspecto. Alguns indicadores nossos, o ano passado nós tivemos 374 milhões de prêmios, pessoas 46%, agro 31%, automóvel 13% e patrimonial 10%. Temos um canal Unicob, que nós falamos, 442 agências, 1.033 corretores hoje estão trabalhando cadastrados ativo com a Sancor. Recentemente fizemos um recadastramento e esses corretores que estão conosco são corretores que estão atuando bastante forte conosco. E temos 158 colaboradores. O crescimento de 2021 para 2022 foi em torno de 11%. Nós estamos olhando as nossas carteiras, não crescemos tanto. De 22 para 23, 5%, o mercado está em torno de 12% a 13%. E para 24, nós queremos voltar a crescer em ritmo do mercado, se não maior do que o próprio mercado. Uma coisa importante que é para realçar aqui, a Sancor indenizou 1 bilhão e 700 milhões de reais, dos quais 353 milhões em seguro de pessoas e 70 milhões de Covid. Nós temos uma sinistralidade que vinha crescendo, o Covid trouxe para todo o mercado, inclusive para a Sancor, um aumento significativo na sinistralidade. Este ano já voltamos a ter uma sinistralidade em patamares desejáveis. Muito bem, aqui é um lado da Sancor, aqui eu começo a falar com vocês de fato o que é o seguro e a sociedade. O seguro tem na existência a essência e a forma do seguro. O que vocês entendem que é a existência do seguro? Por que o seguro existe? Qual é a razão da existência dele? O risco. Se não existisse o risco, não existiria o seguro. Isso é fato. E o risco, ele permeia a sociedade. Ele está entre nós. O risco causa danos à sociedade, danos individuais e danos coletivos. Uma das coisas que muitas vezes falamos em seguro, que seguro é a transferência de risco. Não, seguro é a transferência de consequências a risco. O risco pertence à sociedade, o risco pertence ao indivíduo. Ele não é transferível. O que é transferível são as consequências que temos desse risco. Porque senão eu fizesse fazer um seguro de vida, alguém morreria no meu lugar. O meu carro jamais sofreria danos. Mas as consequências dos eventos trazem para a seguradora toda a modelagem de um produto. É por isso que existe que risco eu cubro, que risco eu não cubro, quais são os limites máximos de cobertura, os limites mínimos, que são as consequências que a seguradora aceita ser transferida para ela. Outra questão importante, que o risco se transforma na linha do tempo. O risco não é estático, gente. Ele se muda conforme o dia a dia da nossa sociedade. Vou dar um exemplo para vocês. Riscos cibernéticos. Ele não existia 10 anos atrás. Ele existe hoje e causa dano à sociedade, causa dano às empresas. Eu tenho a proteção de dados, eu tenho o hackeamento. E como é que eu lido com essa nova necessidade de risco? Se eu pensar em automóvel autônomo que está vindo, já vem de uma certa forma mais forte, mas daqui a 10 anos, vai deixar de existir o seguro de automóvel? Possivelmente no moldes que nós conhecemos hoje, sim. Mas haverão outros riscos. Quem é o responsável por me levar do ponto A ao ponto B com um carro autônomo? Se entrar um hack no carro e me rapidar e levar uma família, fazer um sequestro de uma família, quem será responsável por essas perdas e danos? A empresa que loca? Onde eu vou ter essa questão como um todo?
traz novos desafios para a sociedade de proteção a essas perdas que eu falei. Exige prestação de serviços, sejam públicos ou privados. Nós temos serviços hoje acoplados às apólices, assim como a sociedade dentro de um município, se sofre um dano catastrófico, tem todo um serviço que aquele município tem que prestar aos seus municípios. E uma coisa importante, o risco não vai deixar de existir. Então, a nossa atividade tem grande chance de continuar existindo também. Não vamos ficar sem seguro. Muito bem. Se a existência é o risco, qual é a essência do seguro? A sociedade. E é a sociedade que busca as necessárias perdas. Somos nós que compomos a sociedade que vamos buscar as proteções de danos e perdas que nós temos. A realidade da sociedade, outra coisa importante, a sociedade é múltipla, a sociedade não é homogênea, quer no Brasil ou quer no mundo como um todo. E se eu não entender essa característica social, socioeconômica, pode ser que eu não esteja atendendo às necessidades regionais, a necessidade de classes culturais, classes financeiras. A sociedade, nesse sentido, ela exige que nós entendamos como ela funciona para que nós possamos ofertar as melhores necessidades de riscos ou de proteção às consequências da risco. Ela se transforma e se muda e exige adaptabilidade sobre nós. Esse é um ponto fundamental que nós podemos tentar entender, que a adaptabilidade aos interesses segurados. Falei de risco cibernético, eu falo de risco social, nós falamos a questão que eu posso ter de um carro, ou seja, atos da natureza, tudo isso vem transformando e exigindo mudanças. E também traz novas formas de desafio de proteção. A sociedade também não vai deixar de existir. Então já tenho dois fatores aqui da continuidade, da perenidade do nosso negócio. Muito bem, eu tenho agora aqui a forma do seguro. Falamos sobre a existência, a essência, a forma do seguro é a governança. E esse aspecto da governança, gente, cada dia mais vem sendo exigido de todos nós, independente da cadeia que a gente esteja inserido, uma atenção especial. Aqui nós temos o mutualismo e a interdependência entre as partes. É fundamental entender que seguro é mutualismo, mas ao mesmo tempo há uma interdependência entre as partes que envolve a cadeia de seguros. A melhor maneira de você ser independente é através da interdependência. E seguro é a essência da interdependência. Não importa aonde você esteja na cadeia, você depende de alguém. A cadeia segura é uma corrente e será tão forte quanto o seu elo mais fraco. Não tem o melhor, não tem o pior. Temos todos trabalhando para uma sociedade que é a essência do seguro. Então, quando eu olho essa parte de governança, é fundamental que a gente tenha em mente a interdependência, a transparência na relação das partes. A sociedade hoje não admite mais a falta de transparência. Nós temos que estar muito conectados, muito ligados com a questão da transparência, a espontaneidade nas relações das partes. Isso é fundamental e preservar, inclusive, essa questão individual e dos interesses comuns. Harmonia e perenidade entre os distintos agentes. O seguro eu tenho segurado, corretor, segurador e ressegurador. Como isso vive numa harmonia? Como eu entendo que eu não tenho seguro, muitos desses sem resseguro. O agrícola que tanto se fala hoje aqui nessa feira. Como é que eu vou continuar fazendo seguro agrícola sem resseguro, que 80% é ressegurado? 85%, aliás, 80% no mundo, 85% aqui no Brasil. Onde a correlação do risco catastrófico exige que as seguradoras entendam do negócio. Eu falo às vezes que o segurado, o agricultor, já pode ter adquirido a cultura do seguro agrícola, mas talvez nós, seguradoras, ainda não adquirimos a cultura da agricultura.
Se eu não entender a agricultura, eu posso não ter um produto que atenda à real necessidade dos nossos segurados. E como é que eu vou fazer isso aí? Como é que eu vou entender uma agricultura num país continental? Plantar soja no Rio Grande do Sul é diferente de plantar soja no Mato Piba, no Maranhão, por exemplo. E a soja é soja, gente. Mas a natureza, a tipologia do solo, a tipologia climática, a tipologia do agricultor, da técnica, é distinta. Então, entender isso aqui é fundamental, a distinção entre os agentes envolvidos, sensível e espontâneo nas relações com o cliente. Eu me pergunto, às vezes, como provedor de serviço, eu sou o mesmo vadio quando sou consumidor e quando sou provedor? Ou eu sou mais exigente quando eu vou buscar serviço de alguém e menos quando eu estou prestando serviço para alguém? Como é que eu me comporto? Como é que eu me enxergo nessa cadeia? Qual é o meu papel? Qual é o meu valor? O que me interessa fazer para atender o meu cliente? Transparência. Eu gosto muito dessa palavra espontaneidade. A gente vai falar um pouquinho para frente sobre isso. Traz novos desafios de proteção às perdas e serviços, porque a governança também tem a questão da perda. Vejam bem que eu falo com vocês na governança. Eu tenho do lado esquerdo do meu coração o mutualismo, que é o seguro. Mas do lado direito eu tenho o capitalismo. Como é que eu correlaciono a harmonia entre o mutualismo e o capitalismo? Como é que eu coloco essas duas coisas dentro de uma governança? E a governança traz sempre a questão do agente, o conflito do agente, o interesse de estar fazendo um seguro bem feito, com o interesse da rentabilidade que tem que ser dado pelo capitalismo. Então isso é importante. E também a governança, muito pelo contrário, essa de fato não vai deixar de existir, ela vai se consolidar a cada dia e nós temos que estar atentos a esse tipo de coisa. Então uma notícia boa daqui, que essa atividade nossa não vai acabar. Muito pelo contrário, ela só vai se consolidar e vai crescer cada vez mais. Eu não sei se vocês têm noção, o mundo faz quase 7 trilhões de dólares de prêmio de seguro por ano. 4 vezes, 3 o PIB brasileiro, gente. Quase 7% do PIB mundial está em seguro. Essa é a cadeia da sociedade, essa é a cadeia da sociedade, da governança e da forma do risco. Como isso tudo está em nossas vidas. Vamos vir para o Brasil? Vamos olhar o Brasil um pouquinho? Eu tenho aqui o Brasil, tirando saúde, que eu tirei, e capitalização, nós fizemos 268 bilhões de prêmio ano passado, dos quais 133 bilhões seguros tradicionais, risco puro, tá? E 135 bilhões seguro de pessoas, fundamentalmente com capitalização, com gestão de ativos, VGBL, Dotal, seja o que for que vocês querem ter. E foram pagos 63 bilhões de indenização. 63 bilhões foram feitos. E temos 1,4 trilhão de dinheiro poupado, de ativos garantidores destas operações. Provisões técnicas. As seguradoras, quando emitem um prêmio e pega lá 1.000 dinheiros, ela não ganha esse dinheiro, ela tem que provisionar. Ela vai ganhando conforme o tempo da pólice vai passando. E aonde eu busco para poder suportar isso? O capital do acionista e o dia a dia das operações. Mas, vem cá, vamos dar uma olhada nesses 63 bilhões de reais. Vamos entender a natureza dessas indenizações. Dos 63 bilhões, 19 bilhões eu indenizei para pessoas. 22 bilhões eu indenizei em automóvel. 15 bilhões indenizamos em danos e 7 bilhões indenizamos em agro. Falando 2021. Gente, olhar isso aqui e não entender o que esse número está nos dizendo, pode ser que a gente não consiga entender o que nós fazemos na sociedade. Quando eu falo que eu indenizei 19 ou 20 bilhões em pessoas, eu garanti que aquela família que perdeu um ente querido continua tendo uma atividade financeira razoável. Eu dou a manutenção de uma família, porque a morte é como se fosse um lucro cessante, extingue o faturamento da pessoa que foi.
mas as dívidas, as necessidades das famílias continuam iguais. Mas se eu pensar no sistema financeiro, se eu tenho uma poupança num banco e não tenho seguro, o que vai acontecer? Vai começar a sacar da poupança para poder viver. Então o seguro também é gerador de poupança, porque aquele recurso continua sendo aplicado. A mesma coisa de automóvel. Quando eu indenizo uma perda total, eu estou protegendo o ativo que ele tem numa agência bancária. Ou seja, de novo, porque eu dou dinheiro e eu alimento a economia sem tirar da poupança. Esse é o lado do seguro talvez menos explorado por nós. Danos, uma residência que pegou fogo, a pessoa, ao invés de tirar dinheiro do banco para reparar, o seguro vai lá e repara. De novo, a proteção dos patrimônios, dos ativos, das poupanças individuais. E o agrícola, gente, 7 bilhões. O agrícola é alguma coisa, não sei se vocês sabem, o seguro agrícola é o único seguro previsto na Constituição brasileira. O artigo 187, que trata de política agrícola, fala que o seguro agrícola é um instrumento de política agrícola. E aí vem algumas respostas. Por que o governo federal subvenciona, põe 1 bilhão de subvenção no prêmio agrícola e 0 no prêmio de vida, 0 no prêmio de automóvel, 0 no prêmio residencial? Qual é a razão do governo subvencionar o agrícola e não subvencionar as demais modalidades? É que o seguro agrícola está ligado à política agrícola e à segurança alimentar. Quando eu coloco 7 bilhões para os agricultores, eu tenho a garantia que no ano seguinte ele vai plantar a mesma área com a mesma técnica. Logo, portanto, a produção volta à normalidade e a inflação fica localizada no ano, ou seja, uma política macroeconômica e uma segurança alimentar para o mundo como um todo. Então, a razão do seguro agrícola não é o melhor nem pior, gente, mas ele está um passo na frente da humanidade, porque é a garantia da perenidade do ser humano, ou seja, plantar. E o agricultor, coitado, é um cara, assim, para a minha cabeça, ele gosta de risco, porque ele não domina o preço dos insumos que ele precisa para plantar. Ele não domina o preço do produto que ele vai produzir. Então ele tem que ser extremamente eficiente entre colocar a sementinha e ela frutificar, devolvendo para ele o produto final. E ainda, entre esse ponto A e o ponto B, tem o clima. Ou seja, rapaz, quer alguém que corra mais riscos do que o agricultor? Acho que a gente devia aprender com ele um pouco, ter coragem, não ter medo de ser investidor. Muito bem. E o Covid? O que aconteceu com nossas vidas? Todos vocês que trabalham com seguro sabem que Covid é uma pandemia declarada, é risco excluído. E o mercado segurador resolveu pagar, fazer o seu papel social, não deixar a sociedade, nesse momento que nós passamos, desamparada. Então, o Covid, o mercado pagou 6,6 bilhões de reais de 2020 até hoje, sendo 74, quase 4,8 bilhões em 2021. Agora, um detalhe importante, gente. Da onde vem esse dinheiro? Se Covid é um risco excluído, ele não está precificado. Se ele não está precificado, ele não está no prêmio. Se ele não está no prêmio, da onde veio esse dinheiro para pagar 6,6 bilhões? Do capital do acionista. Foi de lá que veio. Ao invés de dar lucro, pode dar prejuízo, eu tive que ou não distribuir dividendo ou recolher dinheiro dos acionistas. Então essa foi a contribuição que o nosso mercado deu para a sociedade, devolver a ela a questão do Covid. E aqui um pouquinho só, né? Não há o que se falar em sinistralidade, porque sinistralidade é o quê? É sinistro sobre prêmio, mas o Covid e o prêmio é zero, qualquer número dividido por zero é infinito, não existe essa equação. Então, quando eu falo de sinistralidade do Covid, eu falo, cuidado. Na verdade, é capital, não é prêmio. Mas, é claro que nós temos que contabilizar isso como sinistro, e aí, portanto, os efeitos que isso trouxe no mercado, você vê o que aconteceu com as curvas de sinistralidade do mercado segurador. Isso foi uma luta da classe de vocês, corretores, uma discussão com a CNSEG, com a FENACOR,
também decidimos fazer o pagamento. Mas tem essa questão, é por isso que você não consegue ter previsibilidade de perdas. Aí, por isso que é um risco excluído dentro do dia a dia. Muito bem, eu não sei se vocês conhecem a FENAPREV, que é a Federação de Vida e Previdência, junto com o Datafolha, fez no final do ano passado, começo desse ano, uma pesquisa específica sobre seguro de pessoas e saúde. E olha que interessante alguns dados dessa pesquisa. Vejam só, 62% das pessoas entrevistadas disseram que passaram a dar mais valor para as pessoas que ela ama. Será que esse número representa o nosso sentimento? Aqui acho que todos nós, infelizmente, perdemos entes queridos, amigos do Covid. Será que a gente está percebendo uma mudança da sociedade com relação a dar valor às pessoas que amam? 23% passaram a guardar dinheiro, se preocuparam, gerou poupança, mudou um comportamento social. 17%, gente, fizeram seguro durante a Covid. 8% saúde, 6% vida, pessoas. Olha a mudança de comportamentos da sociedade que um evento chamado Covid está trazendo. 55% acreditam que estão total ou parcialmente preparados para uma nova crise. Será que nós ganhamos resiliência para passar por uma crise como essa de novo? Eu acho que eu posso responder que, de fato, eu acho que eu cresci muito. Aprendi a olhar de uma forma diferente, não só o Vadi profissional, mas como pessoa. Acho que uma das coisas da máscara que me ajudou a olhar um pouco isso foi nós voltamos a olhar nos olhos um do outro. Nós estávamos sempre não esquivando de olhar. E os olhos, gente, não mentem. Outra questão, 40% tem primeira e segunda colocação, tem receio de deixar a família numa situação difícil com a ausência dele. Esses são os principais questões da Covid. E a pergunta seguinte, ou a ação seguinte, quais são as ações preventivas que vocês têm que ter? 16% responderam que tem planos para fazer seguro de saúde. Veja só, a sociedade antes e a sociedade agora dizendo 16% eu quero fazer seguro saúde, 14% eu tenho vontade de fazer planos de seguro de pessoas, 7% fazer outro seguro. Esse número é importante, mas para mim é fundamental um número aqui, gente. 34% vê que o seguro é o instrumento de proteção para eles. Então acho que vocês que estão na linha de frente, são a ponta de lança dos seguros, corretores, têm que entender que de fato do outro lado tem alguém hoje mais preparado para ouvi-los, para compreender a existência do risco que eu falei, a essência que o risco traz de perdas à sociedade se protegendo. É uma pesquisa recente, está lá no site da FENAPREV. Eu recomendo que vocês leiam. E aqui tem uma coisa muito interessante, esses números aqui estão separados por estado, por região, por classe social, classe de idade, e a gente percebe a heterogeneidade que tem nessas respostas. Então é importante a gente olhar para isso aí. Esse aqui é um outro número que está lá, não nesse quadro, mas eu preparei, que a gente conhece seguros. 67% falar que conhece seguro de vida, 68% funeral, 47% acidente e prestamista 24%. Pergunta, tem posse? Vocês têm posse do seguro? Tenho 17% diz que tem seguro de vida, 26% tem do funeral, 9% tem seguro de invalidez e 5% tem o prestamista. Prestamista, vocês sabem bem como funciona. A intenção de contratar, 47% tem intenção de contratar seguro de vida, 13% funeral, 5% quer fazer invalidez e 2% prestamista. E quando eu olho aqui a parte do uso, 17% do uso aqui dentro, eu percebo uma nota que foi dada, 44% deram nota de 9 a 10, 31% de 7 a 8 e 25%. O NPS, ele descarta isso, fica, ou seja, a satisfação dos nossos clientes está em 44%. Percebeu? Eu brinco muito que Cristo teve 12 apóstolos, um ele traiu.
ele teve 91,6% de satisfação. Cara, eu tenho 91% de satisfação. Mas não se esqueça que esse 1 foi suficiente para matá-lo. Aqui, ou a gente vai cuidar da satisfação dos clientes, transparência, lealdade, ou a gente pode estar caminhando no sentido oposto do que a sociedade quer. Nossa, ok? Muito bem. O que isso exige da gente? O que a sociedade, o risco que a sociedade exige de uma governança com uma visão holística? Essa é uma frase interessante que há uma tendência da natureza em usar a evolução criativa para um todo, que na verdade é maior do que o interesse comum. Mas o importante é isso aqui. Quando o interesse comum é maior do que o todo, a diferença, quando a soma das partes, desculpa, é maior do que o todo, a diferença do interesse comum. Para mim, o seguro reside aqui dentro. Volta àquela questão inicial nossa, uma corrente. Se nós não cuidarmos do interesse comum, não tem na cadeia, no elo, o mais importante. Temos todos nós com a grande importância ali dentro. Então, gente, hoje, na vida, é isso aqui. Tudo é uma experiência e experiência é tudo. Isso é fundamental. O vetor da experiência em seguro não é mais do corretor A para o corretor B, do corretor B para o C, a seguradora A para a seguradora B, não. O mundo hoje vive experiências completamente diferentes. Você vai buscar seguro com a experiência de quem, gente? Destas empresas. São empresas onde procuram tratar a sociedade de uma maneira rápida e transparente. Quando eu penso no celular, eu olho para um celular, eu pergunto, celular, ele é complexo ou ele é simples? Se eu pensar em tecnologia embarcada, é complexo. Mas se eu pensar na usabilidade, ele é simples, é espontâneo. Uma criança de 2 anos ou um senhor de 90 anos mexem nele. O seguro tem essa espontaneidade? Nós atingimos esse estado da arte? Quando eu penso no Uber, você entra no Uber em São Paulo, você não conhece o cara, você não conhece o carro, e você confia que ele vai te levar seguramente para algum lugar? De onde vem essa confiança, gente? Como é que nasce isso? Se eu pensar o Airbnb, eu não sei se vocês já viveram essa experiência, eu fui viver. Uma pessoa abre a porta da casa, você entra, não pede um documento para você. Você vai no hotel com tudo pago, tem que fazer o check-in, um monte... Eu fui criticar, falei, para que eu sou pior. Seguro às vezes... E a gente fala muito que seguro é estrita boa-fé, mas eu acho que a gente pratica a estrita má-fé. Desconfiamos na entrada, desconfiamos no meio, desconfiamos no final. Os nossos processos são processos de desconfiança. Eu vou conseguir ser espontâneo com esse público? Essa sociedade mudou, gente. Ou nós mudamos, ou ela vai nos mudar. Qual é o caminho que nós queremos ter? Quando eu penso aqui nas redes sociais, as redes sociais estão criando... Aliás, uma pergunta, qual que é o pior cego? Podemos responder que é aquele que não quer ver, mas eu digo não. A sociedade hoje, a rede social está criando um outro pior cego, talvez, que é aquele que só vê que os outros querem que ele veja. Será que a gente está conduzindo para um outro caminho? Se a gente mexe com a sociedade, se o seguro tem a sua essência na sociedade, se eu não entender essa mudança, eu não vou atender o público. Como é que eu faço essa questão como um todo? Aqui tem uma seguradora americana que ela indeniza. Sabe qual é o tempo que ela demora para indenizar um celular? Uma perda do celular? Vocês têm ideia? Alguém tem ideia? 3 minutos. 3 minutos. Você ligou, reclamou, está na sua conta em 3 minutos. Porque o problema não é o sinistro, o problema é a aceitação. Ela sabe quem é esse cara, ela conhece, ela tem a leitura, tem algoritmo que sabe que o fulano pode ser meu cliente, que é confiável. E a partir do momento que eu aceitei, acabou. A indenização não é o momento de averiguar se a pessoa é ou não é confiável. Essa é a mudança que nós temos que ter. Os algoritmos vão dizer a personalidade, a característica das pessoas. E como é que eu ponho isso em prática, gente? É fácil? Não, não é fácil. E como é que essas empresas descobriram isso? Alguém tem uma noção? Gente, talvez nós não tenhamos percebido, mas essa tecnologia e essa sociedade transformou o mundo num grande coliseu, aonde os gladiadores não são mais os escravos, são as corporações, são
a sociedade, o seguro está aí dentro. Os sistemas políticos estão diariamente sendo bombardeados. E quem que falta aqui? Vocês. Opa! Todos nós estamos aí, gente. Nós estamos numa arena de gladiador hoje, socialmente falando, nas redes sociais. E nós sabemos lutar com isso, os vetores distintos. As armas não são as armas da experiência do seguro, são experiência de tudo que eu falei. E ironia e destino, os Césares não são mais os imperadores, são os consumidores. Ironia ou destino, todos nós usamos atrás de like ou dislike. Isso que movimenta a vida, eu gosto ou não gosto, eu aceito ou não aceito você. Eu aceito ou não aceito aquela empresa, eu aceito ou não aceito aquele produto. Como é que você vive com isso? Como é que você está lá no front e vai entender que você, ao visitar um cliente, você está numa arena? Você é uma gladiadora ou um gladiador? Como é que você põe isso na cabeça? Então, moçada, aí vem uma coisa importante que está transformando a sociedade. Não importa quantos recursos e conhecimento nós temos, se não sabermos como usá-los, não serve nada para... Então aqui tem um aspecto importante que é transformar, né, a questão dos dados. O que é tempo? No capitalismo original se falava que tempo é dinheiro, mas hoje não, tempo é vida. Não tire o meu tempo, não me faça ficar esperando mais que 30 segundos. Eu faço o que eu quero, mas você não pode invadir o meu sagrado. E qual é o sagrado da empresa? Os dados. Porque os dados têm que ser transformados em informações. As informações têm que ser transformadas em conhecimento. O conhecimento tem que ser praticado, porque se não praticado, não é conhecimento. E a partir daí, os conhecimentos geram novos dados que vão gerar essa questão como um todo. Essa equaçãozinha simples da gente movimentar o mundo hoje. E será que aquelas empresas aprenderam? Ora, veja bem, eu posso dizer que Google é meu pastor, nada me faltará? Eu tenho tudo que eu quero ali no Google? Eu posso dizer que o Waze me guiará? Em São Paulo se usa muito, aqui pode ser que não. E é uma coisa de transformar dados em informação, conhecimento rápido, porque eu estou andando, ele muda de direção porque alguma coisa aconteceu. Eu posso dizer que o Spotify me animará? Gente, ele sabe de mim mais do que eu. Que hora que eu quero ouvir uma música A, que eu quero a música B, se eu estou no churrasco, se é sexta-feira, como é que eu estou nesse negócio? Eu posso dizer que o iFood me alimentará? Olha a espontaneidade que nós temos nessas coisas aqui. E o iFood sabe o seu desejo, sabe o que você gosta de consumir e ele vai vender esta informação para as indústrias que vão fornecer serviço para você. Agora a pergunta que não vale 1 milhão para nós. Será que nós já atingimos o estado da arte? Podemos dizer que o seguro me tranquilizará? Será que de fato quando a pessoa pega uma pólice, ela vai de fato sentir tranquilidade? Será que nós já estamos prontos para responder como esta indústria responde à satisfação e à tempestividade dos seus clientes? Eu acho que cabe aqui uma reflexão e esta transformação nos provoca a fazer a seguinte versão holística. Quanto tempo e esforços nós despendemos diariamente para tentar entender as distintas tendências que vão afetar a essência do nosso negócio? Aqui eu coloquei seguro. Quantas vezes você saiu da sua sala, sentou lá de fora e perguntou o que esse cara aí dentro não está enxergando? O que está acontecendo lá fora que eu não estou vendo? Aonde vai o futuro da minha empresa? O futuro dos meus clientes? Essa é uma pergunta, gente, extremamente complexa de você ir buscar, saia para fora e tente se enxergar. Não olhe para o espelho e veja aquilo que você quer ver, olhe de fato o que ele está te mostrando. É uma realidade difícil, gente. Não é fácil a gente estar trabalhando nesse sentido aí. Então aqui outra frase, né, do João Paulo, que não estamos numa época de mudanças e sim de época. E ele falou antes do Covid, eu não tenho dúvida, o Covid vai ter uma nova época daqui para frente. Mudou as nossas vidas. O Covid trouxe de fato paradigma. Imaginem vocês que numa única mesa
você tinha 2 empresas e uma escola do Covid. Uma empresa e 2 escolas num único mesa. E os segredos industriais que eram tão guardados, de repente, estavam dentro de uma casa. Muitas pessoas em São Paulo me diziam, eu sabia quem eram os meus filhos, mas eu não os conhecia. 7 horas da manhã eu deixo na escola e 5 da tarde eu pego, estou cansado, quero que ele durma. Passou a se relacionar, passou a conhecer. Então, essa é uma questão como um todo. E agora, hein? E a Sancor nessa história, como é que nós estamos? Nós estamos passando por transformações, nós precisamos mudar. Nós temos que ter uma política de subscrição mais técnica. Nós precisamos cuidar da nossa sinistralidade, que está acima da média de mercado. Crescemos como tínhamos que crescer. Não existe erro do passado, existe aprendizado com o passado. Eu tenho que buscar uma dispersão, como eu falei, estou numa região sul. Como é que eu cuido disso aí? Governança, gente, de novo, qual é o papel da governança? Governança não é entre sócios, não. Não é entre empregados, colaboradores, corretores, segurados. Tudo isso, como eu falei, tem que viver de uma maneira harmônica. Então, capacitação de pessoas. Gente, a Sancor está em Maringá, eu preciso formar pessoas para trabalhar com seguro em Maringá. Por que Maringá é a sede da Sancor? Porque a Sancor na Argentina nasceu em São Charles, uma cidade de 20 mil habitantes, e demorou 40 anos para abrir um escritório em Buenos Aires. Veio do interior para a capital. Todas as demais aqui vêm da capital para o interior. A essência interiorana está dentro da essência da existência da Sancor e a essência da existência do Cicobi Unicobi. Eu acho que esse é um ponto importante. E zelar pela solvência nossa. E aqui, né, a Sancor, por mais dificuldade que passou, historicamente nunca deixou de ser uma companhia solvente dentro das métricas colocadas pelo órgão regulador. Sempre tivemos integralmente solventes. Sempre tivemos liquidez suficiente para honrar todos os compromissos da Sancor. Nunca atrasamos salário do colaborador, nunca deixamos de fazer as indenizações e tampouco deixamos de pagar as comissões devidas aos nossos corretores. Por mais dificuldade, e fala prejuízo, tivemos prejuízo, sabemos disso, estão os dados da SUSEP, mas de fato estamos trabalhando, estamos correndo para resolver isso aí. E aqui dentro também a Sancor reconhece essa sociedade. A pandemia trouxe para nós novas necessidades de produtos e novos processos. A sociedade é diferente, não é mais a mesma. A tecnologia passou a ser inclusiva. Hoje todos nós não se vive mais sem tecnologia, gente. Senão não vou conseguir ser aquela empresa que a gente está conversando. A simplificação. Nós, seres humanos, somos um bicho muito interessante. Nós queremos estar na massa, mas ao mesmo tempo ser identificado como uma pessoa. Eles gostam da customização do processo. Vadir, você é o máximo para mim, embora eu esteja no universo de massa. Como é que a gente pode fazer isso? A Sancor está trabalhando. O seguro ainda tem uma participação pequena no PIB brasileiro, que nos dá uma possibilidade de crescer bastante. Não esqueçam daquela pesquisa, seguro de pessoas. Os clientes, a sociedade, hoje tem uma atenção diferente do que tinha nesse aspecto. E as novas legislações aqui, gente, que eu falei para vocês de governança, hoje vocês sabem que tem o sistema de registro oficial é diário. Diariamente, 100% das minhas operações, em algumas modalidades, eu tenho que mandar para a SUSEP. Não é mandar mais no dia 20 de cada mês, estou mandando em alguns ramos diariamente. Isso exige uma governança, exige sistemas muito interessantes. Lei de proteção de dados, lei de lavagem de dinheiro. Então tudo isso aqui é fundamental para que a gente entenda que as coisas mudaram e se nós não entendermos essa mudança, alguém vai mudar a gente, vai ter que mudar, ou com vontade ou empurrado. Não tenho dúvida que nós vamos mudar. Finalizando, eu queria fazer uma provocação para todos nós. Vamos tentar colocar numa única frase tudo que eu falei até agora? Tudo que eu falei com vocês numa única frase? Vocês acham que a gente consegue achar uma frase que espelhe tudo isso? As virtudes do passado são os vícios do presente, porque muitas coisas que não eram necessárias ontem são as necessidades de hoje. Esse cara falou isso, olha, há 34 anos atrás. Olha a capacidade de transformação. Nós estamos viciados numa virtude passada. Eu montei uma corretora, eu montei uma seguradora, eu montei os processos e pronto, eu sou o mais gostoso do mundo agora. Vai mudar, gente.
quebre o vício, é duro. Ontem na palestra ele falou, desaprender, desaprenda. 3 focos na vida são importantes. Primeiro, foco no relevante. O que é relevante? Nas informações de todas que eu passei para vocês, o que é relevante dentro do seu projeto a partir de agora. Porque quem não tem foco no relevante, jamais vai para o segundo foco, que é o foco na excelência. Ninguém é excelente se antes não tiver a relevância de escolher cada tipo de coisa, o que é importante eu fazer ou não é fazer. E terceiro, quando você estiver sentindo que essa equação está harmônica, descobrir o que é relevante, descobrir a excelência, está na hora de você entrar no foco mais difícil, foco no desaprender, porque vai começar tudo de novo. Então, moçada, adaptar-se é preciso e nós da Sanco estamos nos adaptando para atender todos vocês. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora.